Sejam muito bem-vindos ao FCast, o cast da comunidade FMU FIANFAAN Level Up, que fala para você dos bastidores, que apresenta coordenadores, professores, cursos, projetos, traz para você bastante informação, porque que a gente trabalha aqui dentro com conhecimento, com práticas, com formação de primeira linha. Hoje, especialmente para a Escola da Saúde, você sabe que é aquela que faz prática de clínica desde o primeiro dia. E os nossos alunos, eles vão cada vez mais, desde o primeiro momento, tendo contato com a realidade da sua carreira, para que cada vez mais ele possa exercer com sucesso e ser o protagonista dentro das atividades que ele atua. Hoje aqui, concurso de farmácia, né? O curso coordenado pela professora Sheila Rodrigues, e a gente tem uma convidada, a nossa professora Maria Fernanda, e a gente vai discutir e conhecer um pouquinho de alguma das temáticas trabalhadas no curso. É isso, Sheila, bem-vinda. Um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Carminha, pela oportunidade. É muito bom vir aqui falar de um curso que é um dos cursos da área da saúde que mais tem áreas de atuação, né? São listadas hoje mais de 135 áreas de atuação para o curso. Então, uma das grandes dificuldades aí está de formar um farmacêutico generalista e pincelar um pouquinho de cada uma dessas áreas. E acho que hoje a gente traz aqui a professora Maria Fernanda, que é uma especialista em farmácia clínica, e ela vai falar um pouquinho para a gente tentar encantar aí um pouquinho os nossos ouvintes com a farmácia clínica. Maria Fernanda, vou chamar de Fê, porque a gente é bastidores, né? Lembra? E a gente se trata assim. Professora, queria contar para vocês um pouquinho da Maria Fernanda, da formação. Bacharelada em Farmácia e Bioquímica pelo Centro Universitário Hermínio Orneto de Araras e mestrado em Nefrologia pela Universidade de São Paulo. Ela é professora aqui na Faculdade de Farmácia. Me conta, quanto tempo você está aqui? Como é que é atuar dentro dessa universidade, faculdade, dentro dos cursos que trabalha muito, faz com que a gente pense em tudo virar prática para os nossos alunos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professora Sheila. Eu sou professora aqui há mais de 7 anos. Eu começo a dar aula no curso a partir do 3º semestre, já no estágio de assistência farmacêutica, e também na parte prática e teórica, e também na parte de farmácia clínica e farmacoterapia. Nessas duas disciplinas, a gente trabalha muito com prática, simulação de atendimento a paciente, a gente tem um laboratório de simulação que realmente prepara o aluno para prática de atendimento, para a prática do dia a dia. Uma satisfação, né? Poder atuar nesta área, colocando mão na massa, fazendo com que eles consigam experimentar tudo aquilo que a gente traz, né? Que vocês preparam com tanto carinho para a formação desse aluno. Vocês trouxeram um tema bem polêmico. Você quer falar qual que é o tema, Pro? A Fê fala, Mafer, né? Como é conhecida pelos alunos. A gente vai falar sobre a farmacoterapia do TDAH, que realmente é polêmico. E é importante a gente trazer esse tema até para atualizar nossos alunos frente ao mercado, porque eles vão se deparar realmente com esses tipos de situações. Então, o TDAH, ele tem um tratamento hoje específico com psicoestimulantes, que são medicamentos que ativam o nosso sistema nervoso central para aumentar uma substância que a gente chama de dopamina, que é o neurotransmissor, que numa parte do nosso cérebro falta, né? E por isso tem os sintomas do TDAH. Então, que sintomas são esses? Falta de atenção, hiperatividade, principalmente na criança, dificuldade para fazer trabalhos executivos, então dificuldade para iniciar uma tarefa. Então é aquela pessoa que vai ficar no videogame muito tempo, tem dificuldade de largar e começar uma tarefa, por exemplo, de estudar. Então, a gente apresenta esses sintomas, a gente sabe, já agora pelos estudos, desde criança. Não é que a partir dos 18, 20 anos eu vou ter TDAH, não. Essas características, elas começam desde a primeira infância, desde os 5, 6 anos de idade.
Nos cursos infantis ali, né, pré-escola e tal, os professores acabavam sendo, não sei se ainda hoje, acabavam sendo esse profissional que apontava para a família algum distúrbio, alguma coisa diferenciada. Continua assim ainda hoje? Ou a família já está mais atenta ou buscando mais? Porque a gente estava falando aqui nos bastidores, né? TDAH não era tão comentado, tão falado há alguns anos atrás. E hoje ele está mais dentro dos papos de família, inclusive, né? Se fala mais. Então, talvez essa indicação tenha mudado do professor para a própria família por conta disso. Acho que tem os dois lados, né? Acho que a partir do momento também que se fala mais, conhece sintomas, também acho que aumenta o diagnóstico. Mas temos várias questões para falar sobre isso. Por exemplo, as pessoas se autodiagnosticam por TikTok, por redes sociais. Então, assim, alguém que teve o diagnóstico, ele vai lá na rede social e fica falando, tem tal sintoma. E a pessoa se autodiagnostica, já sabe que ele vai poder tomar tal medicamento, porque também fala na rede social, e aí ele já tem o diagnóstico dele, né? Então, isso é muito ruim, porque ele vai querer fazer uso de algum medicamento, ou pode até procurar um médico para isso e ter um falso diagnóstico. E que esse medicamento, se ele não tiver realmente o TDAH, vai trazer mais malefícios do que benefícios. E a criança, eu acho que também tem questões polêmicas, porque o que é hiperatividade numa criança? O quê? Então, né? É complexo. É complexo. Então, você vai falar que uma criança, ela não vai poder brincar, ela não vai poder ser ativa, ela tem que ser aquela, né, criança engessadinha? Não vai, criança brinca, criança é ativa. Agora, aquela criança que realmente não consegue se concentrar, que não vai bem nos estudos, ela precisa realmente fazer um acompanhamento. E também o diagnóstico não é tão simples. Então, para uma criança, ela vai fazer testes psicopedagogos que vão fazer pelo menos 6 meses a 1 ano de testes, entrevistas, enfim, para poder ter o diagnóstico ali respaldado. Então, não é simples a gente ter o diagnóstico de TDAH. Não é só um pequeno esquecimento, uma correria do dia a dia. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, então, né? Principalmente com essa autoindicação de, não, eu tenho... às vezes eu tenho a impressão, não sei se eu vou falar alguma bobagem, se eu falar, vocês me corrijam. Porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham... É chique, ou não sei, de alguma maneira você chama a atenção quando você diz que é portador, né, de alguma coisa assim, até tomo remédios, o que é? Tem um remédio que vive em moda também, não sei se eu posso falar que ele vive em moda, mas é um dos que diminui ou melhora, né, essa dopamina também é um assunto que está na moda, não é, gente? Sim. Você vai nas academias, os professores falam, né, olha, você precisa trabalhar com dopamina. Você vê matérias, né? Há muitos podcasts falando da questão da importância de você aumentar a geração de dopamina. Então, acho que tudo isso também acaba aqui levando as pessoas a ir por esse caminho de achar que tem ou que não tem, né? De alguma maneira, isso está na pauta. Os psicoestimulantes, eles são muito falados assim, para as pessoas que querem fazer uma prova, uma pessoa que quer prestar um concurso, porque realmente ele aumenta a atenção, né? Você consegue ter mais foco, maior concentração para você estudar. Mas já vou falar que não é tão fácil assim também. Os Ritalinas, Vivances, Exato. Não sei o que, me conhece. Assim, só de ouvir falar, gente, em rodinhas de conversa. Só de ouvir falar em rodinhas de conversa, porque todo mundo traz, né? Tá, não sei o que. Eu falei, gente, mas isso não tem que... E assim, o cuidado de falar, isso não tem que ser medicado, não tem que ser acompanhado. Às vezes eu acho que as pessoas são negligentes no sentido de... Sim. Né? Se automedicar. Apesar de que esses medicamentos eles estão dentro da portaria 344, que são as portarias de medicamentos psicotrópicos, mas mesmo assim a gente sabe que as pessoas, ou elas vão no médico, ou elas falam que já fez esse teste, enfim, e elas conseguem esse medicamento com uma facilidade, quem tem acesso principalmente para esses médicos que acabam prescrevendo. E o problema, né, é que
o uso indevido, para quem não tem TDAH, ele realmente vai aumentar a tua concentração. Só que você vai perder tua memória. Você nunca... Você estuda mais, você concentra mais, só que você não tem a memória, aquela, quando você fixa uma matéria, quando você estuda. Então, você não tem. A memória mais recente, ok, você tem a memória mais, que demora mais concentração, você perde. Então, o que adianta? Você senta, estuda e depois você não guarda nada daquilo que você estudou, né? Isso é muito sério, né? Por exemplo, um profissional. Sim. Você consegue lá, sei lá, o resultado que você quer, mas depois você não sabe usar, não sabe fazer, não entende a metodologia, vai ter que voltar de novo. Voltar de novo, enfim. E também ela tem uma característica de vício, né? Então, se a pessoa já tem algum problema de drogadição, então, abuso de álcool, abuso de substância, ela piora essa situação. Então, é contraindicado. Ela provoca também a diminuição da fome. Então, se você tem a diminuição da fome, você já teve algum episódio de bulimia ou você tem algum transtorno de alimentação, você também não pode usar. Então, a gente tem muitas características e muitos problemas até falar, olha, o risco é muito menor, é muito maior do que o benefício que ela está trazendo. Né? Então, não é simples, né? Mas o que a gente vê nas rodinhas, né? Que a gente vê nessas questões, é que o medicamento da moda. É bonito, né? Falar que você está tomando esses psicoestimulantes e até para normalizar certos comportamentos. Porque a pessoa que tem TDAH, ela é uma pessoa impulsiva. Às vezes ela fala sem filtro, às vezes ela tem dificuldade de comportamento, dificuldade de relacionamento. E então faz parte a gente, né, justificar esse comportamento, falando, agora eu tô tomando um medicamento mágico que vai melhorar minha vida. E as pessoas pensam assim mesmo, né? Além, é muito mais difícil fazer uma terapia, ou mudar estilo de vida, do que eu me medicalizar, né? Então, hoje a gente tem, mas em todas as doenças, tá? A gente prefere medicalizar do que tomar atitudes para nossa melhora de qualidade de vida, por exemplo. Que coisa, né? Eu tenho feito alguns podcasts com o pessoal da saúde, né? Com a Escola da Saúde, e cada vez mais a gente vai ter essa consciência da saúde preventiva, né? Porque a gente é muito reativo. De fato, a gente só vai ainda buscar algumas coisas quando a doença se apresenta, quando você tem, né, alguma indicação. E o que é muito ruim, né? Se a gente consegue ter essa consciência de que quanto mais cedo eu me precaver, vou atrás, tal, eu consigo manter esse bem-estar e me manter saudável por mais tempo, né? Com certeza. E o outro lado da balança também existe, né? Aquelas pessoas que realmente não têm o diagnóstico, porque assim como o espectro autista, o TDAH ele tem o espectro também. Então, tem pessoas que têm mais características, mais sintomas e pessoas que têm menos. E tem muitos diagnósticos confusos. Então, confunde, por exemplo, com bipolaridade, né? Depressão bipolar, que tem algumas características também parecidas. E quando vai fazer a farmacoterapia para a bipolaridade, a pessoa que tem TDAH, ela piora muito, né? Com tratamento para tratamento bipolar. Então, existe muitos pacientes que têm realmente e não são medicados de forma correta. Adequada. E isso leva um prejuízo enorme para a vida dele, porque é uma pessoa que não consegue se manter em emprego, é uma pessoa que não consegue manter uma relação social importante, né? Então, a gente tem que pensar também nessas pessoas que não têm acesso, né, a um bom psiquiatra, para um bom diagnóstico, não têm acesso ao medicamento, porque você pega esses medicamentos mais modernos, eles não têm no SUS, e que é caro, né? Se a gente pensar R$400, R$500 por mês, não é todo mundo que tem acesso a esse tratamento. Se a gente falar que a gente tem uma média de 70% da população ganha em média 2 salários mínimos para cuidar da habitação, alimentação, saúde, realmente fica muito caro. Muito caro. Não chega para esse aluno, né? Fica complicado. E como os nossos alunos são trabalhados? Como é que a gente trabalha isso dentro do programa de farmácia? Exato. No 6º semestre, né, do curso de farmácia, a gente tem a disciplina de farmacoterapia, principalmente, né, que a gente acaba trabalhando, preparando esse aluno para a farmácia clínica, que ele vai ter no 7º semestre, e a gente discute, né, a gente começa a apresentar não só a classe farmacológica, mas a gente discute essas questões de fisiopatologia, das doenças,
como o mercado, como as pessoas estão lidando com isso, até para ter uma visão real do que a pessoa vai encontrar. Porque que adianta uma pessoa saber todas as classes de medicamentos, chega no mercado e ele não sabe como usar, né? E a gente começa a discutir em casos clínicos, né, para discutir reações adversas, qual o melhor horário para tomar o medicamento, e depois a gente vai para a simulação. E com essa simulação a gente tem um script, né, a gente tem um roteiro que ele tem que desvendar o que está acontecendo isso com o paciente, né? Então o paciente tomou esse medicamento, teve bulimia. Por quê? Tem associação entre o medicamento e esse sintoma? Ou ele tomou esse medicamento, foi para fazer um concurso e de repente ele deu um branco na prova. Por que isso? Então, essas situações práticas do dia a dia é o que a gente traz para o aluno e que é super importante e, além disso, chama muita atenção, né? Então, eles percebem assim, semana que vem vai ter simulação. Aí eles estudam, eles querem, né, falar assim, nossa, mas o que vai cair? O que vai ser, né? E é uma forma também para a gente preparar para as avaliações. Então, é uma forma de preparação e também para deixá-los mais calmos para fazer as provas, enfim, também para fixar o nosso tem que conhecimento. contar que nunca é só um medicamento, né, Fê? Exato. É sempre, a gente tem que ver como um todo, né? Por exemplo, você não toma só um medicamento no dia a dia, você não toma só um antihipertensivo, só um antilipêmico. Então, o aluno, ele já tem que aprender a pensar como um todo, né? Exato. E nessas aulas de simulação, não só, né, vamos dizer assim, essas doenças da moda, mais em voga, mas a gente também discute muito doenças crônicas, né? Então, diabetes, hipertensão, asma, depressão, porque é o que mais vai se encontrar no mercado de trabalho, né? E também, imagina, você sair farmacêutico e não souber como gerenciar uma asma. Mesmo que você vá para a indústria, mesmo que você vá para a área de análises clínicas, né, inerente ao conhecimento do farmacêutico. Sempre vai chegar alguém da família pedindo para você interpretar um exame laboratorial ou ajudar num diagnóstico. Ser farmacêutico é isso. E como a gente faz aqui, a gente procura e fala, olha, vê para mim essa receita. Por que, né, isso? Não tô achando, e agora? Volta no médico, veja isso e tal. É muito interessante poder conviver com o farmacêutico, gente. A gente vai aprendendo junto e vai aprendendo a andar na linha, principalmente, né? A respeitar rigorosamente tudo aquilo que a indústria vai trazendo para a gente. Queria falar para vocês que a gente está encerrando a nossa sessão. Vocês acreditam? Passou muito rápido, né? Muito rápido. E aí eu queria que vocês então fizessem as considerações finais para a nossa comunidade, para os nossos alunos, para as pessoas que estão vendo, querem vir fazer farmácia com a gente. Então, por favor, deem um recadinho de vocês. Ficou interessado, né? A gente fala da polifarmácia, né? Todas essas áreas, mas temos muitas mais áreas de atuação, não só a farmácia clínica, tem o farmacêutico na estética, na análises clínicas, o farmacêutico na indústria, e a gente tenta puxar em cada uma das disciplinas, fazer um ambiente de simulação, né? Preparar ele tanto nos estágios como nas disciplinas. Então, é um curso bem abrangente, com uma carga horária bem extensa. E percam o medo que não é só química, né? Tem toda, né? Toda a parte clínica do curso, né? Né, Fê? Pois eu sou formada há mais de 20 anos e eu sou apaixonada pela profissão farmacêutica, né? A gente tem muitas áreas, eu já trabalhei em hospital, já trabalhei em ambulatório, agora que eu estou como docente, mas tem muitas áreas que a gente pode englobar. Isso que é bacana. Então, vários perfis, né, que a gente tem gente que é mais da exata, tem gente que é mais da clínica, tem gente que é mais do laboratório, e a farmácia embarca, né, com todas essas áreas, né? Então, diversas personalidades a gente encontra como aluno, a gente percebe isso no nosso dia a dia da docência. E eu acho que aqui a gente trazendo essa prática cada vez mais cedo, mostrando o mercado cada vez mais cedo, também é um jeito de mostrar essas diversas áreas desde o começo do curso para o aluno. Muito bom, gente. Falei aqui com Sheila, com Mafê. Falamos do curso de farmácia, um curso que é tratado com muita seriedade, ética, qualidade, onde você vai, com certeza, estar com mestres, doutores
um corpo docente incrível que faz a diferença e constrói grandes profissionais para colocar aí no mercado. Então, se você quiser saber mais, entra lá no nosso portal. O curso está sempre fazendo eventos, né? A gente tem summits, tem várias atividades que eles fazem. Então, dá uma olhada e vem tomar um café com a gente para você conhecer mais e ingressar numa das carreiras que constrói o bem-estar e a saúde das pessoas no mercado. Então, um beijo para você. Obrigada por estar com a gente, por acompanhar esse Fcast. Curta, compartilha, comenta e até o próximo. Bye. Tchau, obrigada.